Eu sou o teacher Viana, Edson Viana. Eu trabalho com língua inglesa há mais de 16 anos. E, antes de tudo, eu quero começar compartilhando com você um pouquinho da minha história, tá bom? De forma leve, de forma rápida, para que a gente entre naquilo que é o objetivo principal, que é te dar dicas super importantes de como se tornar fluente em inglês da forma mais rápida, mais simples e mais fácil possível. Você que está iniciando sua jornada agora no aprendizado da língua inglesa, saiba que todos nós que tomamos essa iniciativa de trilhar novos caminhos, sempre partimos do mesmo ponto, sim. Partimos do zero, né? É difícil começar, mas a gente tem que começar. E quando a gente começa, aí sim, né? Quando a gente começa o início de uma grande construção, né? O início de um grande futuro. E o futuro só acontece quando a gente começa a construí-lo, tá certo? Olha só, deixa eu falar só um pouquinho de mim aqui, para você ainda que não me conhece bem. Eu sou o professor Edson, eu sou professor de inglês há mais de 16 anos. E olha só, acredite, há 10 anos, mesmo já sendo professor de inglês, eu não era fluente. Eu não conseguia me comunicar com outras pessoas falando inglês. Hoje, graças a Deus, eu sou fluente e eu vou contar para vocês como isso aconteceu, tá bom? Hoje eu já leio a Bíblia em inglês, eu já assisto vídeos, filmes e entendo 90% do que eu assisto, porque, graças a Deus, me tornei fluente. Há 10 anos, eu tive uma grande oportunidade de viajar para os Estados Unidos para uma formação continuada de professores por 90 dias, com todas as despesas pagas pelo governo. Imagine só, que sonho. Eu me encaixava em todos os requisitos necessários para realizar essa viagem. Faltava só uma coisa. E adivinha? Era o mais importante, infelizmente. Eu tinha que ser fluente em inglês. Eu tinha que comprovar a minha fluência em inglês. E o que aconteceu? Como naquele tempo eu ainda não era fluente, eu perdi essa oportunidade. Mas, como acontece com todos nós, ou como deve acontecer com todos nós, eu tive um sentimento de perda, de frustração, de decepção. Fiquei frustrado comigo mesmo. Pensei em desistir, em me fechar no meu mundo de tristeza. Mas aí eu consegui ver e entender que nem tudo estava perdido. Eu poderia seguir em frente. Eu poderia me reerguer. Eu poderia começar de novo. Olha, assim como você, eu queria ser fluente em inglês para poder me tornar um profissional de sucesso, ter mais tempo para poder passar com minha família, ter uma renda melhor, ter um trabalho que fosse o trabalho dos meus sonhos, ter oportunidades muito maiores, que me desse a oportunidade de ajudar as pessoas também a realizarem os sonhos. Além de realizar os meus sonhos, né, eu queria ajudar pessoas também a realizar os seus sonhos. Mas, como vocês sabem, a vida é assim mesmo. Nem tudo são flores. Eu escolhi ser professor em um tempo em que a faculdade de letras não proporcionava a oportunidade de ser fluente. Eu, sinceramente, me senti envergonhado em dizer que era professor de língua inglesa. Quando eu participava de qualquer atividade, quando eu participava de qualquer curso, que alguém me perguntava o que eu fazia, às vezes eu omitia essa informação. Eu não dizia que era professor de língua inglesa. Por quê?
eu tinha o temor de ser colocado em uma situação na qual fosse testada a minha fluência, e, obviamente, qual seria o resultado? Eu teria como resultado o fracasso, pois, de fato, apesar de ser professor de língua inglesa, não dominava o idioma como era necessário. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar alguns cursos online, né? Eu queria mudar essa situação, né? Eu queria chegar à fluência da maneira mais rápida, mais fácil possível. Então, eu comecei a pesquisar na internet, dei de cara com alguns cursos online, comecei a fazer alguns cursos e desisti de todos. Por quê? Porque nenhum atendia às minhas expectativas com relação à aprendizagem do inglês. Um dia, eu desisti dos cursos online e procurei uma escola presencial a mais perto da minha casa. E eu constatei que aquela escola mais badalada, aquela escola que todo mundo dizia que era a super escola, né, ela cobrava um custo mensal de quase R$ 400 por apenas 3 horas semanais de aula. E isso sem contar com o material, porque a cada semestre você teria que gastar aí, no mínimo R$ 600 com o material do curso, que era por conta do aluno, obviamente. E ainda tinha um grande problema. O curso era planejado para durar no mínimo uns 5 anos. Ou seja, se você cumprisse todo o currículo direitinho, se você fosse o melhor aluno, você teria que ficar pelo menos 5 anos estudando nessa escola. Eu fiz um cálculo aí, dá uma média de R$ 20.000 nessa escola para poder você ter a oportunidade de ser fluente. E muitas pessoas gastam muito mais e ainda saem desse tipo de escola frustrado. Só para você ter uma ideia, basta você dar um Google aí, você vai ver que o Brasil é um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo. O Brasil é um dos países que mais tem escola de inglês no mundo. E sabe qual a porcentagem da população brasileira que fala inglês? 1%. 1%. 5% são intermediários. Mais ou menos, enrola. E apenas 1% fala inglês. E eu, professor de inglês, precisava, né, resolver essa situação. Né? Eu precisava dar um jeito. Né? Então, o que eu fiz? Eu tive uma grande ideia. O grande dia chegou. O dia da virada chegou. Em meados de 2013, depois de perder uma das melhores oportunidades profissionais da minha carreira, que eu já contei aí no início para vocês, eu decidi me tornar fluente. Eu tomei a seguinte decisão: eu tenho que me tornar fluente, não importasse o preço que eu teria que pagar, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de esforço, né? De trabalhar duro para ser fluente em inglês. Então, eu comecei uma jornada em busca do melhor método que me levasse à fluência da língua inglesa da forma mais rápida, mais fácil e mais eficiente possível e, se possível, prazerosa, divertida. Depois de muito esforço, muita pesquisa, estudos, tentativas, acertos, erros, eu descobri uma maneira fácil, uma maneira rápida e muito eficiente de se tornar fluente em inglês. E sabe qual era essa maneira? Estudando textos com áudio. Olha que maravilha! Estudando textos com áudio. Então, eu tive a seguinte ideia. Já que estudar
texto com áudios é uma grande solução, eu, que amo a Bíblia Sagrada, resolvi juntar o útil ao agradável. Que tal aprender inglês? Que tal aprender inglês através da leitura das mais lindas histórias e passagens da Bíblia? E aí você ter com isso, além da fluência na língua inglesa, crescimento intelectual e espiritual, enquanto aprendia inglês estudando as mais lindas histórias bíblicas. E, finalmente, eu me tornei fluente estudando a Bíblia. E é isso que eu trago, e essa é a principal novidade que eu trago para você nesta aula hoje. Quero te contar uma coisa aqui importante que você precisa saber. A maioria das escolas de idioma no Brasil, e deve ser por isso que nós somos um país que tem mais escola de inglês no mundo, eu repito. Basta dar um Google. Eu nem trouxe aqui porque é tão fácil, tão simples. Basta você dar um Google. Depois dessa aula, você pode dar um Google aí e pesquisar quanto por cento da população fala inglês. Apenas 1%. Sabe por quê? A maioria das escolas de idioma, elas focam apenas na gramática e conversação. Enquanto o meu método, o método que eu trabalho e que eu acredito que realmente funciona, porque funcionou comigo, foca no contrário. Ouvir, estudar e aprender os padrões da língua e só depois partir para a conversação. Por que, professor Edson? Porque esse é um método correto, esse é um método cientificamente comprovado. Como é que você aprende a sua língua? Como foi que você aprendeu português? Foi treinando conversação? Não. Você aprendeu ouvindo. Desde o ventre da sua mãe você ouvia. Segundo a ciência, o bebê já ouve os seus pais ainda no ventre. Você ouviu várias vezes, várias e várias vezes eles falarem. Quando você nasceu, o seu ouvido já estava, de certa forma, treinado, e você continuou ouvindo até você começar a praticar a conversação. E mesmo assim, e isso a sua língua materna, que é a língua mais fácil de aprender, porque você já nasce ouvindo ela, você demorou meses para poder ter uma conversa fluente na sua língua. Então, o que as escolas fazem? Né? O que os cursos fazem? Os cursos focam em chamar a atenção dos alunos, né? Através da conversação. É uma enrolação. Eles chegam e dizem para vocês, vamos, vem estudar nessa escola, vem estudar comigo, que você vai falar inglês desde o primeiro dia. No fundo, isso é só uma ilusão, porque as pessoas só conseguem falar uma língua verdadeiramente de forma competente depois que ela tiver treinado o seu ouvido. Tá certo? Então, quero falar para vocês hoje que eu tenho uma missão de vida. E qual é a minha missão? A minha missão é levar você pelo mesmo caminho que eu trilhei. Eu vou ajudar você, porque eu amo ajudar pessoas. Eu nasci para ajudar pessoas, nasci para ensinar pessoas. Eu nasci para ministrar pessoas. Então, eu decidi fazer disso o meu chamado, o meu ministério. Levar a mensagem da Bíblia Sagrada, o livro mais amado, mais lido, mais vendido, mais traduzido do mundo, ao máximo de pessoas, enquanto ensino elas a fluência na língua inglesa. Porque eu tenho dois chamados. O chamado de levar a mensagem do Evangelho, enquanto ensino essas pessoas que ouvem essa mensagem a falar inglês. Olha só que maravilha. Hoje, e isso é uma coisa muito importante, eu quero que você preste bem atenção, fique comigo até o final. Nossa aula não vai ser maçante, não vai demorar, daqui a pouquinho termina,
tá bom? Você vai aprender muito nessa aula. Você está aqui hoje nessa aula, você que está aqui hoje nessa aula, eu acredito que a maioria de vocês já até começou, já tentou aprender inglês e não conseguiu, ou desistiu. Algo aconteceu na caminhada que você não conseguiu. Provavelmente, uma das coisas que pode ter acontecido é que você não estudou do jeito correto. Você começou estudando do jeito errado, tá? Então, eu vou te mostrar hoje a diferença entre estudar do jeito certo e do jeito errado, tá bom? Eu vou te mostrar o jeito errado de aprender ou de não aprender, né? Que pode ter sido um motivo de você não ter conseguido aprender. E se você nunca teve aula de inglês, se essa é a tua primeira experiência, já pega o caderninho, anota aí para não cometer os mesmos erros, tá bom? Vou te falar sobre 7 maneiras erradas de estudar inglês. 7 maneiras, rapidinho, de forma bem sucinta. Presta atenção. Primeira maneira errada. Primeiro jeito errado. Aprender inglês sozinho. Gente, isso é uma piada, uma falácia. E ainda tem gente com a cara de pau que vai para a internet e coloca lá: como eu aprendi inglês sozinho. Truques de como aprender inglês sozinho. Só o fato dele estar colocando um vídeo para te ensinar como aprender inglês sozinho já prova que ninguém aprende sozinho, porque ele já está te ensinando. Porque isso é natural dos seres humanos. Nós somos seres sociais. Nós nascemos para aprender uns com os outros. Nós dependemos uns dos outros para aprender. O filho depende da mãe para aprender desde o primeiro momento. O irmão aprende com o irmão, o amigo com o amigo, e assim vai. Isso é assim que funciona a humanidade. Então, esse negócio de aprender inglês sozinho não existe. Não vai. Claro que toda regra tem uma exceção. Eu estou falando de regra. 99%. Vai que uma pessoa conseguiu. Não vou dizer que é mentira, mas a regra não é essa. Nós não aprendemos inglês sozinho. Então, esquece esse negócio de aprender inglês sozinho. Segundo jeito errado, acreditar em métodos milagrosos. Aparece aí um pessoal dizendo: te ensino inglês fluente em 3 meses. Falácia, gente. 3 meses. Não existe milagres nesse negócio. Existe um caminho a ser trilhado. E você pode escolher o caminho mais difícil e o caminho mais fácil. O caminho mais lento e o caminho mais rápido. Mas tem uma jornada. Por isso que essa aula chama-se Jornada Bíblica em Inglês. Porque é uma jornada. Tá? Então, não existe método milagroso. Aprender inglês em 3 meses. Ser fluente em 6 meses. Você pode aprender muita coisa em 3 meses se você usar o método correto. Você pode até, já em 3 meses, começar a se comunicar com pessoas se você usar o método correto. Você pode, em 6 meses, já até ter certa facilidade em se comunicar com pessoas usando o método correto. Mas ser fluente, saber tudo de inglês em 6 meses, eu queria que fosse possível, mas não é possível. Pense comigo, quanto tempo demorou para você aprender o português? Para você poder ter uma conversa fluida em português. Pense comigo. E essa é a sua língua, que eu já falei antes, que você já nasceu falando. Essa é a língua que você foi gerado no ventre da sua mãe ouvindo. Demorou para você ter uma conversa fluida em português. Imagina uma língua estrangeira normal, gente, é natural. Precisa de maturação e de tempo. É como um copo de água, como esse. Quando é que esse copo vai derramar? Quando colocar água suficiente para enchê-lo e não houver mais espaço. E assim é o aprendizado de uma língua. Você precisa primeiro colocar essa língua para dentro do seu cérebro. Ouvir milhares e milhares de vezes. Ouvir, ler, ouvir,
ouvir e ler. Depois que você tiver com muito material aqui, aí sim você consegue jogar para fora. O resto é só conversa fiada. Quanto tempo você demorou para nascer? Se você tivesse nascido com 3 meses, você seria um aborto na certa. Você precisou de, no mínimo, você precisaria de, no mínimo, 7 meses para ter uma boa chance de viver. De 6 meses para trás, o risco de um bebê não sobreviver é altíssimo, porque precisa de 9 meses. É tempo. E para aprender uma nova língua, precisa-se de tempo. Então, esse negócio de aprender inglês rápido não existe. Vamos aqui acelerar um pouquinho. Terceiro jeito errado, aprender inglês sem um tutor. Gente, para tudo nessa vida a gente precisa de alguém para nos guiar, para nos ajudar, para nos orientar. Nós precisamos de orientação. Todo ser humano depende de orientação. Então você precisa de alguém para te levar junto. Então escolha alguém, tá? E vá junto com alguém. Ninguém consegue chegar numa caminhada sozinho. E eu volto ao mesmo ponto. Tem gente que consegue? Pode ter uma exceção, mas a maioria das pessoas precisa de alguém para guiar. Precisa de alguém para ensinar o caminho. Precisa de alguém que vai mostrar a jornada. Então, esse negócio de aprender inglês sem um tutor é outro jeito errado. Outro jeito errado, aprender inglês só com gramática. Tem gente que pega um monte de livro de gramática, vou aprender inglês. Aprendeu inglês, aprendendo o verbo to be, aprendendo present simple, past simple, futuro, future, com will, future, com... e etc. Você aprende, memoriza e não vai conseguir falar, porque inglês, ou português, ou espanhol, ou francês não é só gramática. É todo um conjunto. A gramática faz parte do aprendizado, mas ela não é a parte principal do aprendizado, ok? Então, é outra forma errada. Quinto jeito de aprender inglês de forma errada, ou seja, de não aprender, né? Usar vários métodos ao mesmo tempo. Ah, eu vou aprender inglês assim, vou tentar desse jeito. Hoje eu começo de um jeito, amanhã eu estou tentando de outro jeito. Não dá certo, pessoal. O que você tem que fazer? Desiste desse negócio. Aprender inglês usando vários métodos não vai dar certo. Não vai dar certo. Vários métodos. Se você tenta aprender usando vários métodos, pensando que uma coisa vai ajudar o outro, vai acontecer o contrário. Um método vai atrapalhar o outro. Então, vamos seguir aqui, porque o nosso tempo é ouro, tá bom? E você tem muito que aprender ainda nessa aula. Vamos lá. Sexto modo errado. Sexto jeito errado de aprender inglês. Não tendo uma rotina fixa. Aprender inglês sem rotina. Eita, gente, nada nessa vida funciona se a gente não tiver uma rotina. Você sabe que quando a gente tem uma rotina, as coisas fluem. O corpo se acostuma, né? A coisa anda, mas se você tentar fazer as coisas sem organização, sem ter as coisas preparadas, o horário certo, tudo certinho, você não vai conseguir. O ser humano precisa de organização para render, para produzir, para prosperar. Aprender inglês sem rotina é o jeito errado. Temos que ter uma rotina fixa. E o último jeito errado que eu chamo de colocar a carroça na frente dos bois. O que é? Tentar aprender inglês, colocando a fala como prioridade. Primeiro você deve ouvir, depois você fala. Isso é lógico, é um método lógico, é um método científico e ainda é um método bíblico. A Bíblia diz: seja cedo para ouvir e tardio para falar. A boca fala do que a mente está cheia. E assim é com o ensino de inglês. Você só vai falar do que tiver na sua mente.
Se você não tiver a palavra na sua mente, como é que você vai falar? Você não vai ter material. Tá certo? É isso aí. E agora eu sei que você deve estar curioso para aprender o jeito certo. É óbvio, você está nessa aula por isso, né? Professor, eu quero saber o jeito certo. Tem o jeito certo? Tem o jeito certo. Então vamos direto ao ponto. Jeito certo. Jeito certo de aprender inglês número 1. Jeito certo. Usar textos com áudios, filmes, músicas. Pense no jeito que funciona. Esse jeito é um dos principais modos que eu uso para melhorar cada dia a minha fluência na língua inglesa. Textos com áudio. O que é texto com áudio, professor? Rapidamente falando, é ler o texto enquanto você ouve. Ler com os olhos enquanto você ouve. Acompanhar com os olhos o texto enquanto você ouve. Isso tem um poder extraordinário. Músicas. Claro, você tem que ouvir a música lendo ela. Porque só ouvir ajuda. Muito pouquinho. Agora, é muito poderoso quando você lê um texto enquanto, ao mesmo tempo, vê o áudio. E aí entra a questão do meu curso. Por quê? Não é qualquer texto. Imagina você lendo um texto com áudio do o João saiu por aí e procurou um emprego e não sei o quê, uma história que não tem nada a ver, que não causa interesse em você. Isso não vai te render. Agora, imagine se você vai aprender um texto que diz assim, em inglês, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. O que acontece com você? O seu interesse flui. Você aprender isso para você é um prazer, é uma alegria. E o que acontece? Então, você vai aprender muito, muito mais rápido, porque cientificamente está comprovado. Quando você estuda algo que você gosta, você aprende mais rápido e mais fácil. Vou repetir. Quando você estuda algo usando coisas que você gosta, por exemplo, se você vai estudar textos e usa textos que você ama, textos que tocam você, você aprende muito mais rápido. E assim é com filmes, músicas e etc. Coisas que trazem assuntos que cativam você, que chamam a sua atenção, que fazem você feliz, que fazem você crescer, se sentir bem, vai fazer com que você flua na aprendizagem e você vai aprender o inglês de forma mais rápido e mais prazerosa, tá? Número 2, forma correta de aprender inglês. Usar apenas um método. Lembra que eu falei que um dos jeitos errados de aprender inglês era usar vários métodos? O contrário é verdade. Escolha um método. Tá? Escolha um método. Eu estou te oferecendo aqui gratuitamente a instrução, dizendo, olha, textos com áudio funcionam. O ser humano ama histórias. E o cristão ama a Bíblia. Agora já pensou quão poderoso é aprender inglês estudando as mais lindas histórias da Bíblia? Esse é o método que eu estou te explicando hoje. E de bônus estou te dando essas dicas. Aprender inglês usando um único método, não só inglês, qualquer outra língua, usando um único método, faz com que o seu cérebro se acostume logo de cara e faz com que isso torne a sua predisposição para aprender uma língua muito mais fácil, a sua aprendizagem vai se tornar muito mais fácil, muito mais simples e muito mais poderosa e rápido. Isso que é importante. Terceiro jeito correto de aprender inglês. E um tutor, lembra que eu falei para você? Eu vou aprender inglês sozinho, vou aprender inglês. Não preciso de ninguém para aprender inglês. É importante você ter alguém para orientar você. Ter um professor. Ter alguém que diga, meu filho, aqui é que está a sua fraqueza. Treine isso aqui. Né? Foque disso aqui. Vamos por aqui. Ter um tutor é importante em qualquer área da nossa vida. E principalmente aprender inglês. Então, você precisa de alguém
com quem você se identifica, em quem você confia para te ajudar. Isso também vai tornar a sua aprendizagem muito mais rápida e muito mais simples. Ok? Vamos lá, vamos correr, porque aqui tem que ser muito conhecimento em pouco tempo, tá, gente? Eu queria ficar a noite toda aqui compartilhando conhecimento com vocês, mas não dá. Quarto jeito certo, evidentemente, crie uma rotina de estudos. Separe uma hora, um momento, todos os dias, ou um dia sim, ou um dia sim, um dia não, ou 3 dias por semana, ou sei lá, você precisa ter uma rotina mínima. Por exemplo, você só pode estudar 2 dias por semana. Estude 2 dias por semana. Sabia que é muito mais produtivo você estudar 2 dias por semana do que estudar uma semana todinha e passar um mês sem estudar? É muito mais produtivo ter uma rotina. Crie uma rotina de estudos. Não só para a língua estrangeira que você vai aprender, mas para qualquer disciplina. Isso vai facilitar a sua vida, tá bom? Quinto jeito correto de aprender inglês. Fazer parte de uma comunidade. Lembra? Ninguém aprende nada sozinho. Se junte a pessoas, se junte a um grupo, como um curso de inglês, né? Um exemplo. Pessoas que estão fazendo o mesmo curso junto, uma ajuda a outra. Né? A pessoa está lá, coloca um comentário na área lá do curso, já ajuda o colega que está ali estudando o mesmo curso. Então, fazer parte de uma comunidade é importante. Como eu disse para vocês, jeito errado de aprender inglês. Vou aprender inglês sozinho. Ninguém aprende nada sozinho. Faça parte de uma comunidade, né? Um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses, um grupo de pessoas que têm as mesmas necessidades em comuns e que utilizam o mesmo método, tá? Sexto, não podia deixar de ser o sexto. Estou terminando as dicas de como aprender inglês correto. Sexto, você precisa usar o método OLF. E que método é esse, professor? O método OLF é ouvir, ouvir, ler, ler e depois falar. Primeiro você ouve, e lê enquanto ouve enquanto lê. É OL, OL até chegar ao F. O de ouvir, L de ler e F de colocar a fala em prática só depois que tiver um vocabulário rico de tanto ouvir e ler. E, claro, o sétimo jeito, né? Porque é o número da perfeição. O sétimo jeito correto de aprender inglês é confiança. Você precisa confiar na sua capacidade de aprender qualquer língua, não só a língua portuguesa, não só a língua inglesa. E deixa eu te falar uma coisa extraordinária. Você aprendeu uma das línguas mais difíceis do mundo, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua das mais difíceis de aprender. E você fala ela muito bem. Por que você não aprenderia inglês? Confie em si mesmo. O Criador te dotou com capacidade mais do que suficiente para aprender rapidamente qualquer idioma, não só o idioma inglês. Não há idioma difícil de aprender. Há jeito errado de estudar, há método errado de se usar. Use o método correto e estude da maneira correta e você vai aprender inglês rapidamente, de forma rápida, de forma simples, de forma edificante. E, para concluir aqui, esse foi o método que eu desenvolvi para me tornar fluente. Depois de muitos anos de estudos, de pesquisa, de experimento, muito trabalho árduo, dedicação, muito suor e lágrimas. Embora eu queira passar muito mais horas aqui com você, nós precisamos ir direto ao ponto, né? O nosso tempo é limitado e nós estamos quase chegando ao fim da nossa live, infelizmente. Olha como passou rápido, mas eu preciso de você até o final, porque ela já está terminando e o melhor dessa live está no final, tá bom? Então fica comigo
até o final, porque, olha aqui, porque eu tenho um pedido especial para fazer para você. Que pedido é esse, professor? Vou já te revelar aqui de forma rapidinha, tá? É justamente por esse motivo que eu estou aqui. Olha só, imagine você aprendendo um novo idioma, aprendendo inglês, de forma prática, de forma simples e, acima de tudo, edificante. Enquanto você aprende, você edifica a sua vida. É bom demais para ser verdade, não é? Será que é possível, professor? É possível. É verdade. E é por isso que eu estou aqui, tá? Então, é com esse intuito que eu estou aqui. O intuito de poder ensinar melhor. E com esse sonho de poder ensinar melhor, eu desenvolvi um curso em inglês chamado Fluência Bíblica. Olha só que nome que veio à minha mente, né? Fluência Bíblica. E hoje você vai ter a oportunidade de começar a estudar através desse curso. Eu vou abrir a oportunidade para você usar esse curso para ser fluente em inglês, tá? E aí eu quero falar um pouquinho só para você como é que funciona esse curso Fluência Bíblica. Esse curso ele é desenvolvido da seguinte maneira: você vai ter todos os conteúdos de qualidades necessários que vão te dar tudo o que você precisa para aprender o inglês de forma eficiente, muito rápida e muito simples. E você vai ter acesso a todo esse conteúdo, toda essa riqueza de conteúdos por 24 meses, 2 anos completo. Tempo mais que suficiente para você desenvolver a sua habilidade de fluência em inglês, tá? Então, vamos lá. O curso é dividido, pessoal, em 3 etapas, tá? 3 etapas. Cada etapa desse curso tem 10 módulos, tá? Então, se o curso é dividido em 3 etapas, se cada etapa tem 10 módulos, evidentemente, o curso tem um total mínimo de 30 módulos. E por que eu digo um total mínimo, pessoal? Porque esse curso é um curso dinâmico. É um curso que ele pode ser acrescentado. É um curso que eu vou estar trabalhando nele o tempo todo para aprimorar ele. Eu e minha equipe, vamos estar o tempo todo trabalhando para aprimorar este curso, para levar para você o melhor conteúdo, para que você aprenda inglês de forma rápida, fácil e eficiente. Mas, a princípio, esse curso Fluência Bíblica, ele tem 3 módulos, 3 etapas, aliás, de 30 módulos cada. Quando você terminar a primeira etapa, você já vai ser capaz de, eventualmente, interagir de maneira simples com nativos. Ou seja, se você tiver uma oportunidade de conversar com um nativo, você já vai poder, se ele tiver paciência com você, se ele estiver disposto a te ajudar, você vai conseguir se comunicar, claro. Como você só terminou a primeira etapa, você vai ter dificuldade, você vai travar, mas você já vai ter uma riqueza de vocabulário tão grande que você já vai conseguir se comunicar. Claro, de forma muito pesada, muito difícil, e se o interlocutor tiver a paciência com você, tá bom? Quando você terminar a primeira etapa, o negócio já melhorou muito, tá? Quando você terminar a segunda etapa, aliás, você já vai ser capaz de se comunicar de maneira simples em situações familiares que requeram troca de informações curtas e precisas. O que é isso? Você já vai ter uma fluência mínima. Ou seja, você já vai conseguir falar dos seus sonhos, de onde você mora, para onde que você quer viajar, qual o emprego que você sonha ter, qual país você gostaria de estudar. Essas informações da sua vida simples e cotidiana, você já vai conseguir. Você já vai ter uma certa fluência quando terminar a segunda etapa. E aqui você vai ver
que valeu a pena, né, fazer esse curso. E quando você concluir a poderosa terceira etapa, olha só o que você já vai ser capaz. Você vai ser capaz de interagir, de conversar com falantes da língua inglesa, com nativos falantes da língua inglesa, com um grau de fluência e naturalidade. O que é isso? Você praticamente vai conseguir se comunicar sem ter problema nenhum. Falar de assuntos, até assuntos mais difíceis, não só assuntos do seu dia a dia, mas dar opinião sobre alguma coisa, né? Dar opinião sobre notícias, dar opinião sobre política, se você gostar de política, dar opinião sobre qualquer assunto do seu interesse, né? De forma mais tranquila. Então, você, quando terminar a terceira etapa, já estará fluente. Né? É claro que você não estará proeficiente, não falará inglês, a gente tem que ser honesto. Como eu falo com português, como você fala, mas já há um grau de suficiência, de fluência, que já vai dar para você usar a língua inglesa tranquilamente e ter um leque de oportunidades abertas para você. Nesse curso, as aulas são distribuídas em módulos, né? E esses módulos, essas aulas são gravadas, ou seja, você não precisa se preocupar, professor, como é que eu vou fazer? A aula vai ser que hora? Não, a hora é você que faz. O que você tem que fazer é ter uma rotina, mas você é que escolhe a hora de estudar. E essa é a vantagem de fazer um curso online. Você não precisa se preocupar com hora marcada. Você mesmo faz o seu próprio horário, você mesmo cria a sua própria rotina, você mesmo estuda. É claro que nós vamos estar à disposição 24 horas para tirar as suas dúvidas, mas o teu estudo vai ser facilitado. Olha, vai ser tão facilitado que até as aulas, aquelas aulas que o professor dá, assim, de 30 minutos, por exemplo, explicando um texto, você vai ter ela disponível em áudio, para que você possa ouvir essa aula sem precisar do computador e sem precisar do celular. Você pode colocar aqui o fonezinho de ouvido enquanto você viaja, enquanto você faz outra atividade, enquanto você está, às vezes, tendo que perder tempo numa fila, você está estudando o seu inglês de forma maravilhosa, de forma tranquila, tá? Então, é um curso muito bem organizado. Todos os módulos são bem divididos. Ao final de cada módulo, você vai ter um pequeno questionário para avaliar, né, o seu nível de desenvolvimento, de aprendizagem, e também para que eu possa ver como é que está o seu desempenho de forma em geral, para poder, claro, melhorar, né, a minha mentoria, né? Melhorar o curso para que você tenha o melhor rendimento no menor tempo possível. Tá? É um curso que garante que você vai ser fluente sem nenhum esforço? Não, gente. Não é mágica. Você precisa saber que não existe mágica em qualquer processo de aprendizagem. Tá? Você vai precisar estudar. Você vai precisar colocar a mão na massa. No entanto, o curso foi planejado para que o seu objetivo de se tornar fluente seja alcançado no menor tempo possível e de maneira edificante e prazerosa. Tá bom? Então, atenção. Nós estamos chegando ao final, e essa é uma hora muito importante. Eu peço a sua atenção, porque eu tenho um presente muito especial para você agora. Preste bem atenção no próximo slide. Se você adquirir esse curso hoje, eu vou te dar alguns bônus especiais que só alguém da primeira turma, só os primeiros alunos desse curso vão ganhar, tá? Vou mostrar aqui para você. Só os primeiros alunos deste curso vai ganhar. Que é, professor? Primeiro bônus super especial. 3 meses de aulas semanais ao vivo comigo. 3 meses. Toda semana nós teremos um encontro ao vivo, onde eu vou tirar suas dúvidas com relação ao curso e nós vamos focar
na conversação, né? Aprender aquelas frases mais úteis e necessárias para que a sua fluência chegue de forma mais rápida. Segundo bônus especial que você vai ganhar ao adquirir esse curso hoje, você vai ganhar um e-book muito especial, onde você vai encontrar assuntos de como acelerar a sua fluência na língua inglesa. Um e-book que vai te ajudar a você acelerar o seu aprendizado na língua inglesa. Tem mais, professor? Tem. Você vai ganhar também vídeos extras vídeos extras te ensinando como usar as ferramentas online que existe aí gratuitas, um monte de ferramentas que vão te ajudar a você se tornar fluente em inglês de forma rápida, de forma fácil. E tem um monte de ferramentas que eu descobri que eu vou compartilhar com você de forma gratuita. Olha só que maravilha. E ainda vou te dar de presente mais uma coisa, 4 bônus. O que, professor Edson? Você vai ganhar todos os áudios do livro de Provérbios. O livro de Provérbios todinho. No livro de Provérbios está o resumo da sabedoria de Deus. E você vai ganhar todos esses áudios do livro de Provérbios para você acessar de forma gratuita. Tá certo? Então, é uma oferta super especial para você. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui para a gente fechar. Tá? Se você adquirir esse curso até terça-feira, você vai ganhar todos esses bônus. Tá? Todos esses bônus. Se você for comprar um curso desse online, existe um monte de curso online aí. Você vai ter que gastar uma fortuna para ter uma coisa de qualidade, né? Você pode ter certeza. Os cursos que estão disponíveis aí cobram de você o que você não tem. Se você adquirir esse curso que eu estou te oferecendo hoje, se você aproveitar essa oportunidade, só com o bônus daria para você praticamente pagar o preço promocional do curso hoje. Olha só, vamos calcular aqui. Quanto custaria 12 aulas? 12 aulas presenciais. 12 aulas presenciais. 3 meses de aulas presenciais. Semanais. São 4 aulas por mês, no mínimo. 4 vezes 3, 12. 1.200. R$100 a hora a aula. E é um preço especial. E você vai ganhar isso de grátis. Você vai ganhar isso gratuitamente. Né? Esse e-book que eu desenvolvi, como acelerar sua fluência na língua inglesa, eu venderei ele facilmente na internet por R$ 49,90. E você vai levar de forma gratuita. Eu poderia fazer um curso, um mini curso, com esses vídeos extras que eu vou te dar de bônus, ensinando a usar as ferramentas online, e esse curso eu venderia bem facinho por R$50, R$ 49,90 também. Né? Acharia um monte de gente disposto a comprar esse mini curso. No entanto, você vai levar ele hoje gratuitamente, se você entrar para o projeto Fluência Bíblica. Se você se tornar aluno hoje do curso Fluência Bíblica e começar essa jornada da fluência em inglês comigo, você vai levar esses bônus de graça. Além dos áudios de provérbio, que, assim, uma coisa, um precinho irrisório seria, por exemplo, R$ 29,90. Agora, somando tudo, né? Quanto vale esses bônus? 1.200 com mais R$100, que é R$ 49,90, quase R$100, daria no mínimo aí R$ 1.327, sem contar os centavos. E você vai levar esses R$ 1.300 gratuitos se você entrar para o curso. Olha só que maravilha. Professor, então quanto vai custar esse curso, né? Antes de falar o valor do seu investimento, eu quero falar com você só mais uma coisinha. Você vai aprender
já nos primeiros módulos. Você adquirindo o curso hoje, entrando para a nossa turma hoje, você já vai começar a estudar os primeiros módulos. Já vai entrar, se você sair agora, comprar o curso, daqui a pouco você já pode começar a estudar. Olha que maravilha, né? Essa é a vantagem do curso online. E já nos primeiros módulos, os primeiros módulos já estão lá disponíveis, tá certo? Então, eu só gostaria de dizer para você quanto custa o trabalho de fazer, de planejar, de estudar, de pesquisar, trabalho de 10 anos de estudo, de experiência, fora a experiência como professor de língua inglesa. Quanto custa isso? Custa o trabalho de uma vida, né? E eu não vou te cobrar 6 mil reais por um curso desse que valeria tranquilamente, né? E eu conseguiria vender, não vou dizer para muita gente, mas conseguiria vender ele por 6 mil reais, todo esse trabalho, esse curso, com certeza eu conseguiria. 3 mil reais, não vou nem te cobrar nem a metade de 3 mil reais. Sabe quanto que você vai investir hoje para fazer parte dessa turma vitoriosa que vai ficar fluente em inglês, lendo as mais lindas histórias da Bíblia? Olha só, o preço normal desse curso, normal, é R$ 1.497, normal. Mas para você que está aqui comigo hoje, você vai investir apenas, deixa eu colocar aqui para você no slide para ficar mais claro. Olha, você vai investir apenas 12 vezes de R$ 79,54. Só o bônus paga e ainda sobra. Lá, lembra dos bônus? Só os bônus paga e ainda sobra. Só as aulas ao vivo que eu vou te dar já não paga esse valor. E por quê? Porque eu não estou nesse projeto, para levar pessoas a serem influentes, tendo a Bíblia Sagrada como livro-texto. Então, se você investir 12 vezes de R$ 79,54, você já vai fazer parte da nossa turma hoje e já vai levar esses bônus de presente. Então, você pode dizer assim, professor, mas aí eu vou investir esse dinheiro. Dinheiro, só sabe, dinheiro tem valor, eu sei. Não é fácil você pegar o seu dinheiro suado e investir em qualquer coisa, mesmo que ela seja uma coisa de valor. Ninguém gosta de arriscar. E por isso, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai investir esse dinheiro e tudo vai ficar por minha conta. Sabe por quê? Porque eu vou te dar a garantia de 30 dias. Você vai investir esse dinheiro e tem a garantia de 30 dias. Se você não gostar do curso, se você, por qualquer razão, quiser desistir do curso, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem problema. O risco fica tudo por minha conta. Garantia incondicional. A maioria dos cursos dão garantia de apenas 7 dias. O nosso curso tem uma garantia de 30 dias incondicional. É só pedir. Se você não se arrependeu, não gostou da voz do professor, achou o professor alto demais, não gostou da cor do curso, você pede de volta o seu dinheiro e a gente devolve o seu dinheiro. Ou seja, você não corre risco nenhum. E eu tenho certeza que você não vai querer o seu dinheiro de volta, sabe por quê? Porque você vai começar a aprender inglês da forma mais rápida, mais simples e mais eficiente que você já viu na sua vida, tá bom? Então, tem essa garantia incondicional. E não é só isso. Tem 2 garantias condicionais de mais de 90 dias, ou seja, 6 meses de garantias. 30 dias incondicionais e mais 90 dias e mais 90 dias. E como é que funciona essas 2 garantias condicionais? Nessas garantias, sim, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que seguir o cronograma do professor Edson e, em seguindo esse cronograma, se você achar que não está tendo rendimento e ainda assim quiser desistir, a gente devolve o teu dinheiro e vai te dar um presente de R$ 500 por você ter tentado aí esses 6 meses, tá bom? Sabe por que eu faço isso? Porque eu confio nesse curso. Porque eu sei que ele dá certo. Para concluir a nossa aula de hoje,
Já te agradecendo, eu quero dizer para você que você tem 3 opções agora. E você precisa tomar essa decisão. Você tem 3 decisões a tomar. E antes disso, quero te falar. Você pode pagar esse curso no crédito, tá? No crédito à vista, você tem um desconto especial, né? Paga menos de 79, menos de 79,54, né? Porque se você pagar em 12 vezes, você vai pagar 79,54 por mês. Se você pagar à vista no crédito, você vai ter ainda um desconto, vai pagar apenas R$ 797 no curso. Você pode pagar no Pix e no débito, tá bom? E agora eu quero te convidar à seguinte questão. Entra lá, aqui na descrição do link tem um link onde você entra e adquire o curso agora. Entra lá e adquire o curso agora e vem comigo aprender inglês e ser fluente, tá bom? Já está disponível. E a minha equipe também está colocando no chat aí, tá? Eu acho que já até colocaram no chat. Entra no chat, se você não achar na descrição, olha aí no chat, que já também está disponível o link para você adquirir o curso. Só até terça-feira, com todos esses bônus e com esse valor especial. A partir de terça-feira, ele vai voltar para o preço normal. Tá bom, gente? Muito obrigado, eu agradeço vocês por estar aqui. Tome uma decisão. Você pode fazer 3 coisas hoje. Primeira coisa, você pode deixar de me ouvir e dizer, não, vamos embora, seguir sua vida sozinho, não assistir mais nenhuma aula minha, tá? E ir embora. Segunda coisa, você pode tentar ir aprender inglês sozinho. Quem sabe, com uns 20 anos aí você vai conseguir, tá bom? Ou você pode tomar a decisão de começar a jornada da fluência hoje. Uma jornada que vai ser rápida, fácil e muito eficiente. Muito obrigado a você que já adquiriu o curso e você que ainda não adquiriu, vai lá, clica no link e adquire, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.